Bom dia. Boa tarde. Boa noite a todos. Hoje é dia 30 de agosto de 2022, terça-feira. Temperatura bem agradável hoje de manhã, mas está caindo uma chuvinha bem gelado. Lá fora está com 20 graus, agora são 4 horas e 49 minutos. A alvorada de hoje será às 5 horas e 9 minutos, e o crepúsculo será às 18 horas e 11 minutos. O dia durará 13 horas e 2 minutos. Está chovendo e com uma nuvem bem densa, e bem escuro. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu sou o Japinha, e moro há mais de 30 anos no Japão. E no mês de maio de 2021 resolvi inaugurar este canal, mostrando o meu dia a dia, e às vezes falando da curiosidade do Japão. Estou postando vídeos diários de segunda a sábado, às 19 horas. O diferencial do canal é vídeos postados no mesmo dia que é filmado. Você pode acompanhar a minha rotina em tempo real. E você que está assistindo este vídeo, ainda não for inscrito, por favor me ajudem se inscrevendo. O conteúdo é de graça e sem compromisso. Para se inscrever basta clicar no logotipo que aparecerá na tela no lado direito inferior no meio do vídeo. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like, ou escreva um comentário. Isto faz o YouTube saber que eu existo, e a sua opinião é muito importante. Os meus vídeos não contêm cenas impróprias, e cenas de violências, e palavrões. A família toda poderá assistir o conteúdo sem surpresas desagradáveis. O que vou narrar é um resumo da matéria sobre o Brasil, sobre o garimpo na Amazônia. Então vamos lá. Mercúrio lançado por garimpo ilegal está corroendo os rios da Amazônia, e em concentrações prejudiciais ao corpo humano. A floresta amazônica é uma região importante para todo o planeta, absorvendo dezenas de bilhões de toneladas de dióxido de carbono. É um reservatório de biodiversidade. No entanto, nos últimos anos, a destruição causada pelo desmatamento não para, e não só o impacto no meio ambiente, mas também está causando um grande risco no ambiente da vida dos povos indígenas. Um dos problemas é o garimpo ilegal de ouro e estanho no Brasil. O garimpo destrói os rios que são importantes para os povos indígenas, liberando substâncias tóxicas no rio. E embora seja ilegal, a repressão não está funcionando. A mídia estrangeira destaca o lado negro da mineração ilegal. Vista de mais de 750 metros de altura, a pista para aviões parece uma rachadura na floresta tropical aparentemente interminável. Ao seu redor estão as minas lamacentas, das quais produtos químicos tóxicos são jogados para o leito do rio. O dono dessa pista é o governo brasileiro. Essa é a única forma da Secretaria de Saúde alcançar os indígenas que vivem nas aldeias próximas. No entanto, esta pista acabam sendo usados por garimpeiros ilegais, e para transportar equipamentos e combustível por pequenos aviões para áreas sem estradas. Quando outras aeronaves se aproximam, eles alinham a pista com tochas feitas de latas para impedi-los de pousar. Essa pista está dominada pelos garimpeiros, comentou o funcionário do FUNAI. Garimpeiros construíram ilegalmente mais 4 pistas nas proximidades. Expandiram o garimpo ilegal rapidamente nesta área, que na realidade é uma reserva indígena dos Yanomami, e a atividade criminosa se tornou desenfreada e descontrolada, aterrorizando os funcionários. Mas este ainda é o lado ameno. Existem inúmeras pistas de pouso ilegais, e o garimpo ilegal de ouro e estanho está se espalhando nas profundezas da floresta amazônica. Cortadas por paisagens exuberantes da selva, essas pistas de pouso fazem parte de vastas redes criminosas, a maioria das quais opera sem ser incomodada. As autoridades policiais e de fiscalização do governo brasileiro, incluindo os militares, fazem vista grossa ou são incompetentes. A mídia estrangeira identificou 1.269 pistas não licenciadas na floresta amazônica brasileira em 2021. Muitas destas pistas servem à indústria ilícita que surgiu desde que o atual presidente do Brasil tomou posse. Desde que assumiu o cargo, o presidente enfrentou críticas internacionais por permitir que a Amazônia fosse saqueados. O crescente garimpo ilegal pode prejudicar milhões de pessoas que dependem dos rios da Amazônia para sua subsistência, e também acelerar o desmatamento da maior floresta tropical do mundo, dizem os defensores da natureza. A Amazônia é como fosse uma esponja gigante,
absorvendo dezenas de bilhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Mas nos últimos anos, sofreu uma destruição significativa devido à extração de madeira, agricultura de corte e queimada em larga escala, garimpo e outras ameaças legais e ilegais. Pesquisas recentes mostram que a Amazônia está se aproximando de um ponto de inflexão em que sua recuperação aos danos entra em colapso devido às mudanças climáticas e ao desmatamento em grande escala. Isso pode acabar liberando o equivalente em dióxido de carbono da Terra na atmosfera por anos, tornando a luta contra o aquecimento global ainda mais difícil. Desde que assumiu o cargo em 2019, o atual presidente do Brasil continua defendendo uma indústria que acelera a destruição da floresta tropical, resultando em um aumento recorde na exploração florestal. O presidente brasileiro está desregulamentando e reduzindo as proteções para o cultivo de madeira e o garimpo na Amazônia. Além disso, cortou severamente os orçamentos federais e os recursos humanos, prejudicando as agências de aplicação da lei indígenas e ambientais. Há muito tempo o presidente é a favor da legalização do garimpo em terras indígenas. Ele chegou a inspecionar um garimpo de ouro ilegal em terra que deveria ser uma área protegida, demonstrando publicamente seu apoio às atividades ilegais na Amazônia brasileira. É errado criminalizar possíveis garimpeiros. Em 2021, o presidente disse a apoiadores em frente à sua casa na capital, Brasília. Só na terra Yanomami, cerca de 97 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho de Portugal, 30 mil garimpeiros trabalham ilegalmente em áreas de reservas indígenas. No entanto, com pouca fiscalização. Nos últimos anos, o aumento de garimpeiros causou conflitos mortais, forçou o deslocamento de comunidades indígenas e causou rápido desmatamento e destruição de terras e rios. Contaminação por mercúrio de concentração alarmante em rios. Muitas das 1.269 pistas não licenciadas identificadas pela mídia estrangeira permitem que aviões pousem em áreas ricas em ouro e minério de estanho. As florestas densas e o terreno acidentado tornam quase impossível chegar sem uma aeronave. Muito tem sido falado sobre o papel do tráfego aéreo no garimpo ilegal, mas a mídia estrangeira possui a imagem mais extensa até agora, comparando cada pista e mostrando o tamanho da indústria ilegal. Para poder ver o montante foi vasculhado milhares de imagens de satélite que datam desde 2016. A análise mostrou que pelo menos 362 de suas pistas, que é mais de um quarto do total, estavam a cerca de 20 quilômetros de garimpos não licenciadas. O método de garimpo envolve o uso de grandes quantidades de mercúrio, que é altamente tóxico. Cerca de 60% dessas pistas estão em terras protegidas habitadas por povos indígenas, onde os garimpos são proibidos. As centenas restantes de pistas de pouso geralmente apoiam o garimpo ilegal de distâncias maiores. Ou são usados por traficantes de drogas, ou fazendeiros para pulverizar pesticidas. Outros garimpeiros usam ilegalmente pistas de pouso do governo, exclusivos para as autoridades visitarem comunidades remotas. O que concluímos é que, sem avião, a mineração em terras Yanomami é impossível o trabalho de garimpo. Disse delegado de Boa Vista, capital do estado de Roraima, que inclui parte das terras Yanomami. Os Yanomami, com uma população de quase 40 mil habitantes, vivem em uma reserva entre Brasil e Venezuela, são o maior grupo indígena, relativamente isolado da Amazônia. Um estudo recente estimou que cerca de metade das pessoas que vivem na região Yanomami do lado brasileiro são vítimas do garimpo ilegal. De acordo com o relatório, os danos às plantações, a desnutrição causada pelo abandono da agricultura e as epidemias de malária causadas por mosquitos que infestam os garimpos a céu aberto e florestas desmatados, estão entre os motivos. O garimpo ilegal também cria divisões entre os povos indígenas. Há os que trabalham com os garimpeiros, e existem grupos que se opõem a eles. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em confrontos entre os 2 grupos neste ano. Mas as autoridades de saúde estão mais preocupadas com os efeitos causados pelo mercúrio. O mercúrio, que é usado para separar o pó de ouro da lama do leito dos rios, está envenenando os rios e os peixes que são os alimentos essenciais dos indígenas, pois estão contaminados por mercúrio.
O envenenamento por mercúrio pode prejudicar o desenvolvimento das crianças e afetar o sistema nervoso central, levando a doenças que variam desde cegueira a doenças cardíacas, de acordo com um relatório do Fiocruz. Uma análise recente do governo brasileiro, da água dos 4 rios na terra Yanomami foi encontrado 8.600% de mercúrio a mais do nível considerado inofensivo para os seres humanos. Um padrão típico de prospecção começa com um homem entrando na floresta com uma pá, enxada, panela aluvial e dispositivo GPS. Esses garimpeiros são muitas vezes de locais pobres, que querem tentar a sorte para melhorar de vida. São todos contratados por empresas ilegais, que é difícil descobrir o verdadeiro dono, mas são politicamente poderosos. Essas empresas praticam no mercado de trabalho com baixos salários e eles inflacionam as cotações do ouro e do estanho nos últimos anos. Uma vez que um possível local de garimpo é encontrado, os garimpeiros chegam com equipamentos para garimpo inicial. Bombas de diesel esguicham água na lama no fundo do rio, criando uma cratera grande o suficiente para bloquear o fluxo do rio. O mercúrio é então misturado com a lama para separar o pó de ouro. Uma pequena quantidade de mercúrio permanece na lama descartada e também é liberada na atmosfera como vapor durante o processo de fundição, nem preciso dizer que o vapor é venenoso. Se a safra for boa, eles constroem a pista para avião, facilitando o transporte dos minerais e maquinários de garimpo. O ouro extraído é então vendido. Os compradores, alguns dos quais não licenciados, entregam o ouro para fundições no Brasil ou para o exterior. Muitas vezes acaba em bancos ao redor do mundo, ou em produtos como telefones celulares e joias. Existem também garimpos legalizados, mas grande parte dela não atende aos padrões ambientais exigidos. Alternativamente, ocorre em áreas de reserva onde a prospecção é proibida. Como parte de uma investigação mais ampla sobre garimpo ilegal em terras Yanomami em 2021, a IBAMA e a Polícia Federal mobilizaram dezenas de aviões e helicópteros e descobriram a logística dessas operações ilegais. Eu omiti nomes de pessoas para evitar algo político, só queria mostrar como é noticiado no país estrangeiro notícias sobre o Brasil. Pessoal, por hoje é só. Até amanhã.